Essa é a minha primeira questão Hum. sobre a gênese do documentário Golpe de Ouro. Tenho interesse em saber se você teve uma experiência particular com essa campanha, né, Ouro para o Bem no Brasil, ou se foi um tema que veio até você, talvez revendo, enfim, notícias daquele período, né, da década de 60 e tudo mais. Não, eu tenho memórias muito claras da campanha. Eu me lembro exatamente. Quer dizer, eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas é claro, eu me lembro. Eu tinha 10 anos de idade, né? Uhum. E uma das coisas que eu me lembro claramente era essa pressão que havia para que você doasse, né? Uh, Era bem assim, né? Quem doasse era considerado patriota e quem não doasse era considerado comunista. Isso eu claramente me lembro de ter ouvido, né, em círculos de pessoas que conheciam meus pais. Ah, Havia uma pressão na escola também, eu me lembro, de convencer os pais a irem doar, né, usar os meninos e as meninas que faziam nessa época o primário, o secundário, como uma maneira de pressionar os pais a participarem da campanha. Então, essas coisas eu me lembro bastante bem. Porque até mesmo, né, Alex, essas coisas da infância e da adolescência te marcam, né? Esse período das nossas vidas é muito importante para a gente fica com essas memórias, né? E isso foi que, de certa maneira, me levou a querer fazer o filme. Exatamente essa memória da infância, né? Por me lembrar dessa campanha e também pela curiosidade de saber o que aconteceu depois, porque muita gente, principalmente gente da minha geração, né, se tem mais 55, 60 anos, certamente vai se lembrar dessas pressões na escola, das filas, enfim, e principalmente de ver a TV Tupi transmitindo a campanha direto. A gente já tinha televisão em casa nessa época. Mas o que não. Então, algumas pessoas certamente vão se lembrar, outras talvez já tenham lido a respeito, né? Porque essa frase, Ouro para o Bem do Brasil, ficou meio conhecida. Ah, mas o que ninguém realmente sabe foi o que aconteceu após o término da campanha. Então, talvez esse também tenha sido uma curiosidade que eu tinha em saber e me aprofundar um pouco nessa pesquisa. Eu me interesso muito por esses momentos, assim, vamos dizer assim, fora da curva, como se diz hoje em dia, né? Que acontecem dentro de uma estrutura política, vamos dizer assim, né? Qual o significado desses eventos e de que maneira eles refletem o poder político, né? Me interessa muito essa relação entre o micro e o macro, né? Vamos dizer assim, né? E a campanha é isso. A campanha, apesar de que ela ter sido vendida na época para a população, vendida aí no sentido metafórico, né? Uhum. De que era realmente uma maneira de você ajudar a economia brasileira, doando ouro, dinheiro, joias, enfim, bens, para que o Tesouro Nacional se recomposse, porque a economia do Brasil realmente estava muito ruim nesse período, né? Começo dos anos 60 e imediatamente após ao golpe militar também, mas a campanha era fundamentalmente uma campanha ideológica, né? De trazer a população a demonstrar algum tipo de apoio ao golpe militar, né? Então a campanha objetivamente era para isso. A coisa da doação é mais uma, quer dizer, foi importante, pessoas doaram, milhões de pessoas doaram, mas a vitória foi mais uma vitória ideológica do que propriamente econômica, que no final das contas o que foi doado não fez quase diferença nenhuma para o Tesouro Brasileiro. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade com o seu trabalho como pesquisador nesse documentário, não somente em relação a todas as pessoas que você aborda, entre figuras públicas, até mesmo anônimas, mas também em relação à própria coleta do material de época. Então, como foi o processo de
conseguir ter acesso a esse material e também como foi até mesmo recuperar pessoas em que em alguns trechos você pôde localizar, né, depois de tantas décadas. Mais ou menos. Bom, vamos falar primeiro das pessoas, depois a gente fala do material. As pessoas, de maneira meio que óbvia, Alex, lugares onde pessoas com mais idade frequentam, clubes ou agremiações para pessoas mais velhas. Aí a gente ia a esses lugares e perguntava: vocês se lembram da campanha? Vocês doaram? A gente reuniu um grupo de pessoas que queriam falar a respeito. Mas esse foi o caminho, né? Os doadores realmente foi através de entidades, clubes, agremiações que reúnem pessoas mais velhas, porque ali estaria, obviamente, quem doasse estaria ali nesse meio. Você está me entendendo? Seria muito mais fácil você pegar um grupo grande de pessoas e perguntar do que você ir fazendo pessoa por pessoa, né? Então, essa foi a estratégia, né? Em certas agremiações que reúnem as pessoas mais velhas. Bom, a pesquisa iconográfica, vamos dizer assim, né? Fotos, filmes, que documentos é uma outra história, eu já vou falar com você sobre isso. A pesquisa iconográfica foi basicamente feita em cima dos lugares onde existe acervo da TV Tupi. Então, onde que existe acervo da TV Tupi? Fundamentalmente está na Cinemateca Brasileira em São Paulo, apesar do que muito do material da TV Tupi ainda não foi digitado, então ainda continua em película. Nós tivemos que pagar a digitalização do material e a gente teve ótimas surpresas. A TV Cultura tem algum material da TV Tupi que a gente utilizou. E aí tem coleções particulares também que incluem material da TV Tupi. O Silvio Tendler tem muito material da TV Tupi e a gente utilizou esse material também. Mas só uma coisa, em relação às fotos, muito das fotos estão no Arquivo do Estado de São Paulo. Eles têm uma grande coleção e a gente pegou muita coisa dali. O material existe, está aí para ser pesquisado, mas você sabe que, desgraçadamente, nesse momento, o caos impera nos arquivos, né? Falta de dinheiro, falta de apoio institucional, né? Você sabe que a Cinemateca de São Paulo está muito mal das pernas, que é uma coisa que realmente me deixa muito triste, e vários outros arquivos iconográficos, todos têm também esse problema de ter pessoal para fazer esse trabalho contigo. Foi uma coisa muito complicada ter fisicamente acesso a esse material, não por má vontade, mas pelo caos existente, reinante nos arquivos audiovisuais brasileiros, né? Então, o problema era esse. O problema nem tanto era encontrar as coisas, o problema era ter acesso eventual às coisas. A história dos documentos é uma história um pouco diferente, porque, como você sabe, você assistiu o filme, são 4, vamos dizer assim. Bom, primeiro a gente procurou documentos nos arquivos pessoais do Chateaubriand, que estão lá em Minas Gerais. E aí não achou nada sobre isso. As famílias dos caras dos principais caras dos diários associados, que a gente foi atrás também não tinham nada. Então a gente concentrou os esforços nas 4 instituições que lidavam ou que tiveram controle do que foi arrecadado, que foram essas instituições que você sabe que estão no filme, que é o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Caixa Econômica Federal e Banco Central, né? E o dinheiro, os bens passaram por esses lugares, né? Depois de serem arrecadados. Você viu que o filme também o filme também se posta contra a falta de acesso a esses materiais. No final, a gente deixa claro, né? Do filme, eles falam: olha, vocês têm esse material, com certeza vocês estão negando e estão basicamente mentindo, né? Porque é claro que eles têm essa coisa e não queriam dar. Então, a gente primeiramente usou a Lei de Acesso à Informação, na primeira negativa, aí usou a lei, né? E continuou o diálogo, até que chegou um ponto que eu pedi para eles, que a gente pediu: então escreve para a gente, não tem nada.
E quando eles escreveram que não tem nada, a gente botou isso no filme. Uma dessas 4 instituições, que foi o Banco Central, que não só detém uma documentação muito farta a respeito da pós-campanha, não da campanha propriamente dita, que eles não tiveram envolvimento, mas no momento que eles passam a ter envolvimento, eles guardaram, e são algo em torno de 800, 900 documentos do pós-campanha. Eles abriram para a gente, o Banco Central. E aí foi uma festa, né? Porque aí você pôde mais ou menos acompanhar o processo do que aconteceu após a campanha, para onde foi. Quer dizer, você tem ideia sobre o ponto de vista institucional, né? O ouro está aqui, agora foi para lá. O dinheiro está aqui, agora foi para cá. Mas você não sabe o que aconteceu no final. O que é muito interessante, Alex, além dessa coisa da documentação, né? Que para mim é um xodó, eu gosto de ler essas coisas desse arquivo, foi que o Banco Central também possui caixas ainda contendo doações, que a gente teve acesso. Então, no final, você vê ouro, joias, não sei o quê, mas em tempo contemporâneo, é o que está ainda guardado no Banco Central das doações, o que é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, o melhor já desapareceu, né? Não está lá. Mas você ainda vê muito crucifixo, muita cordão, muita moeda, dinheiro, né? Isso você ainda vê e está lá, e a gente teve acesso a isso. Então, esse, a grosso modo, foi a maneira pela qual. A Casa da Moeda também tem coisa, a gente soube que eles têm coisas guardadas, mas eles não nos deram acesso. Então, é isso. Então, eu vou dizer, documentos foi um caminho, objetos foi um outro caminho, mas pelo Banco Central. Filmes foi essa dificuldade que existe para qualquer pessoa que queira realizar no momento um filme sobre a história do Brasil, contando com acesso ao arquivo audiovisual no Brasil, que está um verdadeiro caos nesse momento, já há algum tempo, né? Já está uns 2, 3 anos, que as coisas estão muito complicadas, muito complicadas. Você sabe disso, né? Você tem certamente notícias sobre as dificuldades de... E não é só a Cinemateca, não. São todos os arquivos que, infelizmente... infelizmente, a memória do Brasil está sendo apagada, né? A Cinemateca, mesmo há poucas semanas, foi noticiado de que houve uma perda de centenas, né, de arquivos que continham lá. E é muito muito, Alex. É porque é a nossa história contemporânea, né, que está se esvaindo, e aí fica sabe, se você não tem isso, quer dizer, você não tem acesso aos documentos, né, que é tão difícil eles abrirem. Qualquer instituição governamental não abre, né? É muito difícil você conseguir alguma coisa deles. E se você não tem acesso ao material audiovisual, então a memória se perde, né? Fica esquecida e aí acaba. Aí fica na memória coletiva, do imaginário, né? E aí, quando as pessoas morrem, a coisa acaba, né? É isso. O senhor já falou bastante, né, sobre essa busca, né, por respostas em relação ao que, afinal de contas, né, aconteceu com todas aquelas doações. Eu me pergunto se em algum processo do seu documentário você sentiu que estava mexendo em vespeiro ao ponto de, enfim, prejudicar até mesmo o resultado final da sua realização, ou tudo foi muito protocolar em relação ao retorno das instituições que você entrou em contato? É uma boa pergunta essa tua. É uma pergunta que me obriga a refletir sobre o processo. Bom, o desaparecimento das doações, ou de algumas doações, que a gente não sabe exatamente como não houve uma computação de tudo que entrou, em todos os lugares. Talvez nas cidades pequenas havia alguém tomando nota, um anel de ouro, né, doado por pessoa tal, mas a participação popular era tamanha que você não tinha tempo hábil para fazer isso, né? E isso não foi feito. Então, um problema já se dá efetivamente no momento da doação. Então, você não sabe o que pode, por exemplo, ter
caído no chão, vamos dizer assim, para usar uma metáfora. Uhum. Em todos esses lugares onde essas doações aconteceram, que foi no Brasil todo, né? E massificado. Então, você não pode acusar, mas você pode dizer, bom, isso foi mal elaborado porque não havia maneira de você acompanhar, ter certeza exatamente que foi doado no momento da doação, porque não houve uma computação, não houve uma... Até mesmo porque as coisas tinham que ser feitas à mão, né? Não havia computador nessa época. Então, esse era um processo. Aí, quando essas coisas são enviadas para a Casa da Moeda, até que haja uma lista de tudo. E você também tem que entender, Alex, que só em São Paulo foram mais de 2 milhões de doações, né? Uhum. Desde frotas de automóveis até o anelzinho de ouro do teu casamento de 50 anos atrás. Então, até o momento do transporte dessas doações até a Casa Moeda do Rio de Janeiro, que, de certa maneira, aglutinou todas essas doações, né? Foram todas enviadas para lá, não havia uma lista, tão pouco. Então, uma coisa pode ter caído do caminhão também, né? Ou do navio, enfim, coisas que se perdem, né? Oh, que legal, né? Mas você não tem como provar isso, porque não havia uma lista. Eventualmente, aí você tem, por exemplo, a venda. Por exemplo, você tem várias pinturas, vários objetos de arte, casas, fazendas que foram doadas. Isso, em vários momentos, foram feitos leilões, né? Principalmente em 65, 66, 67, desses objetos, assim, vamos dizer assim, mais sofisticados, mais, né? Tinha um Stradivarius, que na verdade não era um violino Stradivarius, mas era um violino valioso, acho que foi doado como sendo um Stradivarius, mas que tinha valor. Então, não está claro para mim o que foi feito com o que foi arrecadado desses leilões. Porque, de novo, a gente não viu nenhum documento dizendo X número de leilões, Y número de objetos, Z valores arrecadados. Nada disso existe. Se existir, não foi nos mostrado. Então, é muito difícil você afirmar com precisão quando as coisas desapareceram. O que eu posso te afirmar com precisão é que 620 quilos de ouro puro foram, 620 quilos de ouro puro foram depositados em 1972, isso é 18 anos depois da campanha, no Tesouro Nacional. Essa é a única coisa que eu posso te afirmar com segurança que entrou no governo, né, no Tesouro, da campanha. O resto, meu amigo, é tudo uma grande ponto de interrogação. E 620 quilos de ouro, claro, soa como muita coisa, e é muita coisa, mas é uma vírgula num parágrafo do que foi efetivamente doado. O resto das coisas, a gente não sabe onde estão. Conforme eu te falei, tem algumas coisas no Banco Central, tem algumas coisas na Casa da Moeda, e devem existir coisas guardadas em outros lugares, principalmente conta bancária, deve existir, a gente acha que existe. Uhum. Mas ser preciso em relação a isso é impossível, por isso que a gente não pode afirmar com certeza para onde que elas foram e quem as levaram, mas não tenha dúvida que algumas coisas se perderam, ou muitas coisas se perderam. Você tem muita fofoca, né? Que tal pessoa se enriqueceu por causa da campanha, ou tal outra pessoa se enriqueceu por causa da campanha. A gente tentou falar com essas pessoas e elas negaram, né? Uhum. Você tem vários exemplos aí de pessoas que talvez teriam se enriquecido. Parece que não há dúvida que o Chateaubriand ficou com uma percentagem do dinheiro, do que foi arrecadado. Até mesmo porque para cobrir os custos dele, né? Porque essas transmissões que ele fez, publicidade, gerou custos, obviamente, e ele, aparentemente, a gente tem informação que ele ficou com 20% do que foi arrecadado.
né? E aí ele comprou o gado, que sei eu, queria. Bom, enfim, aí tem toda uma história lá do gado, mas essas outras coisas que podem ter sido, que sumiram, a gente não tem como afirmar para onde elas foram e nem tem. E na medida que essas instituições negam acesso à documentação, você não tem como verificar. Mas, conforme eu te falei, a gente teve acesso à documentação do Banco Central, que é muito abrangente, mas é muito abrangente a partir de um certo ponto, né? A partir, vamos dizer assim, de 70 em diante, vamos dizer assim, você acha bastante coisa, esses tais 800, 900 documentos aos quais nós tivemos acesso do Banco Central. Então, não sem muita preocupação, sem muito medo de dizer que essas coisas sumiram, né? A gente fez isso, mas a gente não tem como provar porque não existe nada escrito sobre as coisas que foram eventualmente roubadas ou desapareceram, enfim. Mas a gente acredita que muita coisa foi. Sem dúvidas. Já eu fiquei muito atento às imagens que você apresenta de mobilizações de 64 no prólogo do documentário e ao fim dele, acredito que do ano de 2016. Eu fiquei muito assustado, mais do que surpresa, assustado, como existe uma fidelização em relação aos discursos que foram sustentados, né? Isso. Em todo esse período de tempo. Os cartazes que as pessoas erguiam nas ruas são praticamente os mesmos. Hoje em dia. Como você reflete em relação a justamente a essas semelhanças, né, de um período histórico que está retratando com a nossa contemporaneidade? Eu acho, Alex, que o discurso que existia, particularmente no pré-64, né, no pré-golpe de Estado, muito parecido com o discurso que passou a existir no Brasil a partir de 2013, né? É uma coisa que me chama muito, muita atenção. Inclusive os motes, né? Nossa bandeira nunca será vermelha, não a Cuba, Brasil nunca será uma Cuba. Quer dizer, exatamente as mesmas frases que se usavam no pré-golpe se usaram para derrubar Dilma, basicamente, e de aí em diante houve essa radicalização, né? Basicamente, da extrema-direita em relação a isso. Eu fico muito preocupado, sob um ponto de vista assim, muito pessoal, né? Porque a gente passou mais que 40 anos sem esse tipo de linguajar. E não estou nem falando dessa coisa contra o comunismo, né? Que para mim é uma grande bobagem. Imagina. Se falar agora que o Brasil está ameaçado por comunismo, é mais fácil chegar a um disco voador e pousar em Belo Horizonte do que chegar a uma revolução comunista em Belo Horizonte. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu fico muito preocupado, não por esse tipo de linguajar, que para mim é uma bobagem, né? É um linguajar que reflete uma certa ignorância, né? Na minha opinião, das pessoas que utilizam. Eu fico muito mais preocupado com o discurso do tipo temos que acabar com as baratas, temos que pisotear o inimigo. Essa coisa mais radical de confronto, né, de extermínio ao lado oposto, né? Que é, obviamente, utilizado mais por um lado que pelo outro. Eu não estou livrando a cara de nenhum dos dois lados, mas eu acho que essa radicalização tende a ocorrer mais pela extrema-direita do que pela extrema-esquerda, na minha experiência. Essa coisa me preocupa muito, porque, afinal de contas, Alex, eu sou filho de sobreviventes de campos de extermínio, né? Meus pais são pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e passaram muitos anos, papai e mamãe, né, em campos diferentes, mas passaram muitos anos em campos de concentração. E esse era o linguajar, né? Vamos acabar com as baratas, vamos matá-los, né? Isso me preocupa muito, porque as pessoas são muito levadas por esse tipo de discurso. Essa coisa do comunismo não me preocupa muito, porque isso é realmente falta de informação, ignorância, enfim. Mas essa coisa do extermínio ao inimigo, né, que você tem que destruir fisicamente o inimigo, essa coisa me deixa muito preocupado.
muito preocupado, porque isso é o estopim do barril de pólvora, né, que só precisa alguém acender, jogar um fósforo ali para a coisa explodir. As pessoas estão com nervos à flor da pele e são capazes de fazer grandes idiotices quando são pressionadas. Eu sei disso, minha vida como jornalista foi cobrir guerra, cobrir conflito, né, guerra civil, grandes guerras, cobrir esse tipo de coisa, graves violações de direitos humanos, né, de grupos. E isso, eu sei que isso acontece, e eu achava que isso não aconteceria no Brasil pelo fato de a gente ser um país tão heterogêneo, né, e tão, de certa maneira, bem integrado, pelo menos nas aparências, né? Mas isso me preocupa muito, muito. Isso, e a razão de fazer isso um pouco, da maneira que eu fiz, mostrar em Silicon, era exatamente indicar, olha como o papo é o mesmo, olha como as coisas não mudaram tanto assim, olha como a mídia, de novo, quer manipular a tua informação, né? Então, é uma coisa muito consciente da minha parte de ter feito isso que você acabou de mencionar, né? De comparar o discurso pré-64 com o discurso que vai, vamos dizer assim, a partir de 2013, que atinge ao ápice em 2016 e que agora eu não sei como botar de novo o gênio dentro da garrafa, né? Porque agora essa coisa saiu e eu me preocupa muito o que vai acontecer nesses próximos 2 anos, exatamente por esse tipo de discurso, né? Pela radicalização, não política, mas a radicalização em termos de violência, de destruir o inimigo, de acabar com as baratas, de matar os ratos, né? Porque quando você começa a usar esse tipo de linguagem, aí basicamente você perdeu o controle da situação. Eu acho curioso também como, de certa forma, a gente também faz as nossas adaptações, né, dessa campanha Ouro para o Bem do Brasil, no sentido de fazer sacrifícios pessoais, porque para mim aquilo não eram só objetos, né, eram lembranças, eram ligações Claro. que as pessoas tinham com as próprias famílias. Isso. Em busca de uma defesa de uma mentira. De um valor completamente... um valor que não tem muito senso baseado em realidade. Quer dizer, é uma coisa completamente... assim, uma coisa imaginada, né? Que não, porque se você olhar o real, você deu uma coisa de valor e recebeu uma coisa sem valor, que é o anel de lata que te davam em troca da doação. E essa coisa que o filme fala, né? Quase um casamento, né? Você está trocando alianças. Mas é verdade, como as pessoas foram levadas a doar coisas, como você falou, tão importantes para a vida, para a memória, inclusive amor, né? entre mãe e pai, porque o anel é o símbolo daquele amor, né? De gerar os filhos, etc. Coisas muito, muito importantes na nossa consciência, né? Muito importantes. E aí você também vê, Alex, como uma campanha foi bem sucedida em convencer as pessoas que o amor ao Brasil, o patriotismo, chamado patriotismo, né? Que na verdade não era, era mais forte do que o amor simbolizado por um anel ou um presente que alguém havia te dado. Porque o anel vamos dizer, o estereótipo, mas também as pessoas deram colares, cordões, pulseiras, santinhos, né, que as protegiam. Essas coisas são muito importantes para a gente, né? Parece que não são, mas são muito próximas da nossa alma, né? E é extraordinário o trabalho de convencimento dessas pessoas abrirem mão dessas coisas, né? Eu fico até hoje... É claro que na minha família ninguém doou nada porque a gente sabia que essas coisas não iam acabar bem, né? Que a gente tem um certo... Não vou dizer conhecimento de causa, mas provavelmente tinham passado pela guerra, sabiam de propaganda, mentira, essas coisas todas, e sabiam que isso não ia dar em lugar nenhum. A gente tinha essa noção, a gente tinha essa ideia. Mas isso que você está falando é realmente extraordinário. Como alguém vai doar uma coisa tão importante, é como se você doasse um dedo da mão, sabe, entendendo? Uhum. Quer dizer, o anel que você tem há 30 anos ou 40 anos, que simboliza a união com a tua esposa ou com o teu marido, que é o valor simbólico disso para o núcleo familiar, e você doar isso por uma causa que você nem, na verdade, consegue entender direito,
para mim, é um extraordinário trabalho de convencimento. E aí você vê também o poder da mídia. Chair, foi um prazer conversar com você. Eu vou ter aí uma série de... Porque o Ouro é o primeiro filme de uma trilogia sobre o período, né? Esse já saiu. Vem aí 2 mais, um chamado... daqui a 2, 3 meses vai sair o segundo filme da trilogia, que chama Guerra da Lagosta, que retrata um incidente diplomático quase militar entre o Brasil e a França. E um terceiro filme mais para o final do ano, chamado Brasil para Principiantes, que é a biografia de um sujeito húngaro que migra para o Brasil em 49 e escreve um livro chamado Brasil para Principiantes, que se torna muito cultuado. Então, esses 3 filmes são essa trilogia, né, que eu chamo Ó Meu Brasil, e que lidam com aquele período do começo dos anos 60 no nosso país, e eu estou à tua disposição para qualquer outra coisa em relação aos outros filmes também. Claro, eu tendo a oportunidade, eu volto a falar com você, então, sobre eles. Tá. Muito obrigado. Muito prazer. Muito obrigado aí pela atenção e um bom dia para você. Saúde e felicidade para os teus, tá? Igualmente, um abraço. Obrigado, felicidades. Tchau. Tchau.